Boa noite, Beth. Boa noite, boa noite. Gostou da música aí, Demetrius? E aí, minha gente, como vocês estão? A noite ontem foi abençoada, né? Foi forte. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Nosso facilitador já está presente na sala. Vamos dar só alguns minutinhos para o pessoal ir entrando. E eu já vou convidá-lo para a gente iniciar a nossa live da noite. Hoje nós estamos com Robson Cunha, ele que é palestrante, estudante, pesquisador da doutrina espírita e da psicologia analítica e profunda de Dona Joana, de Joana de Ângeles. E hoje ele vai trazer para a gente a influência da família na sociedade. Acho que é um tema muito oportuno e eu tenho certeza que vai trazer muitas reflexões para a gente. Então vou convidá-lo para a gente começar. Olá, Robson. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Tudo bom, meu amigo? Como é que tá? Tudo ótimo, espero que com você também. Tudo em paz, graças a Deus. Tá me ouvindo direitinho aí? Perfeitamente. Maravilha, meu irmão. Então, Robson, como é de prática, a gente sempre faz a nossa oração inicial e logo após eu passarei a palavra para você. Tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos lá, gente. Vamos procurar nos acalmar um pouco, desacelerar. Eu sei que é início de noite, muitos estão voltando do trabalho, acabaram de chegar do trabalho, do dia a dia que é corrido, tenho certeza disso. Mas agora vamos respirar fundo, acalmar os corações, acalmar a mente e tentar entrar nessa vibração, nessa sintonia de amor e de paz. Amigo e mestre Jesus, te agradecemos imensamente pela oportunidade que nos dá, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para aprender os teus ensinamentos, que nos permita assim colocá-los em prática. Sabemos do nosso dever e que só depende de nós. Que os espíritos amigos que aqui já se fazem presentes nos abençoem, emanem energias de amor, intuam o nosso facilitador da noite, trazendo muitas bênçãos, sabedoria, para dissertar acerca de um tema muito importante para nós. Da certeza que estamos sendo guiados e iluminados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, Pai, agora e sempre. Gratidão eterna por este momento.
Então vamos lá, gente. Vamos lá para mais uma live, mais uma noite. Tenho certeza que vai ser iluminada. Robson está trazendo para a gente aí esse tema que é muito oportuno, como eu falei há pouco, a influência da família na sociedade. Robson, meu irmão, fique à vontade, utilize do tempo como precisar, como achar conveniente, e a palavra é sua. Obrigado, Rafael, e uma gratidão imensa e eterna aos dirigentes do Alma d'Angeles pelo convite. Esperamos atender ao propósito de vocês. E a família é um tema da nossa conversa de hoje, né? Nós não trazemos aqui nenhuma verdade, trazemos algumas provocações para reflexões. As verdades, na verdade, são mutáveis, né? O que importa é a gente usar esse tempinho, já que resolvemos renunciar a algumas coisas e estarmos aqui, para a gente reflexionar, revisitar esse tema família, né? A gente fala muito da sociedade, a gente olha para fora e vê alguns desconfortos, algumas preocupações, a insegurança, ela é potencial, né? E isso influencia no nosso humor, nas nossas emoções, isso provoca ansiedade, provoca medo, incerteza, insegurança. Mas essa sociedade, ela se constrói de que forma e a partir de quê e de onde, né? E se formos retroceder um pouquinho aí nessa perspectiva, a gente encontra a família, né? É a família que é produtora dos cidadãos que compõem a sociedade lá fora. E a qualidade da sociedade, obviamente, ela será reflexos da qualidade da família. É um tema sempre contemporâneo, até porque nós precisamos perceber que colocamos sujeitos, indivíduos na sociedade, mas colocamos adultos na sociedade. E a nossa preocupação é a formação desses adultos. Os espíritos nos são confiados para que a gente os auxilie no seu processo de transformação moral. Os pais são auxiliares desses espíritos que nos são entregues por confiança. Óbvio que tem aí processos de expiação, processos de provas e, fundamentalmente, processos de reparação. É lógico que a gente percebe também que muitos filhos vêm para educar os pais, para corrigir os pais, para trazer os pais para o rumo, né? Essa possibilidade não é invalidada. É uma troca, é uma simbiose, e não é sem razão esse parentesco, essa existência na mesma célula familiar. Mas eu vejo que em muitas neuroses dos adultos, e a gente sempre encontra uma construção familiar, né? E também muito dos desconfortos e das inquietações da criança, da adolescência, da juventude, a gente também percebe que tem um componente da estrutura familiar. Mas eu preciso começar essa conversa tranquilizando a todos nós, porquanto Joana de Ângeles diz que esses filhos, eles não precisam de pais perfeitos. E nem poderiam precisar, né? Porque nós não somos perfeitos e é por isso que somos perfeitos para estarmos aqui no segundo mundo da escala evolutiva, justamente por sermos imperfeitos. Perfeito. E a psicologia analítica, ela reforça isso também, quando ela diz que se os pais fossem perfeitos, os filhos já se desenvolveriam com um senso de incompetência, porque eles não seriam perfeitos, estariam tendo como espelho a perfeição
que lhes seriam impossíveis de reproduzir e de copiar, né? Então, se os pais fossem perfeitos, como muitos tentam ser, os filhos seriam mais ansiosos, neuróticos, frustrados, inseguros do que, na verdade, já são. Alguém pergunta, alguém diz assim, eu vou criar os meus filhos como os meus pais me criaram. E aí eu preciso lembrar que quando os nossos pais nos criaram, nós aprendemos a ser filhos. E quem vai nos ensinar a ser pais são os filhos. É na experienciação da paternidade, da maternidade, que os pais se constroem num processo de troca. Porquanto a responsabilidade dos pais é perceber nesses filhos a sua essência e oferecer para ele a oportunidade da experiência, da diversidade, da diversificação de experiências, para que ele, em contato com o campo de provas, ele possa se desenvolver. Outro aspecto que, apesar não obstante estarmos falando aqui numa perspectiva espiritual, nós não podemos desconsiderar que esse espírito, ele tem no humano, na carne, na matéria, um conjunto de recursos necessários ao seu aperfeiçoamento. Esse corpo, ele não é tão somente morada do espírito para que o espírito possa se expressar pelo tempo que ele tem nessa reencarnação. Não. Esse corpo tem recursos que as impressões, as leituras, as reações que sentimos fruto da experiência impressionem esse espírito e pela dor, para que esse espírito se burile e se transforme. A dor só chega no espírito por via da carne, por via da matéria. E nós temos uma estrutura física cerebral que interpreta todas essas emoções, não vamos nos delongar aqui, né? Mas que faz chegar à alma as dores decorrentes das nossas experiências e vivências necessárias ao burilamento do espírito e à transformação. Da mesma forma que os pais aprendem com os seus filhos, os pais também não devem desculpas aos filhos, porquanto, de qualquer maneira, tenha feito o que fizer, eles fizeram e farão o melhor que puderem. Robson, mas tem pais que rejeitam os filhos, é o melhor que ele pôde fazer naquele momento. E muitos de nós nos arrependemos porque estamos aqui numa situação confortável, né? E a gente, mais sabidos, mais inteligentes, mais lidos, mais experientes, né? E a gente costuma voltar ao passado e dizer que se eu tivesse, né, agido de determinada forma, se eu não tivesse permitido, se eu tivesse tolhido, talvez a situação fosse outra. Não. Se nós pudéssemos voltar no tempo, não voltaríamos com todos os recursos, toda a experiência, toda a leitura que temos hoje. Exatamente. Essa leitura, esse intelecto é de hoje. Se voltássemos no tempo, voltaríamos do mesmo jeito que passamos pelos momentos anteriores e faríamos a mesma coisa, do mesmo jeito, do mesmo modo e no mesmo tempo. Né? Então, nós não devemos desculpas e também não devemos nos culpar, nos condenar por força de um auto-julgamento condenatório de nós mesmos, porquanto qualquer atitude que a gente tenha, fomos os melhores que poderíamos ser e aqueles que ainda serão os melhores que possam ser. Invariavelmente. Né? Os filhos, eles amam seus pais, aqueles que o Criador confiou para o seu cuidado, incondicionalmente e inexoravelmente, invariavelmente. É um ponto em que a gente pode generalizar. Mas, Robson, tem filhos ingratos, tem filhos que odeiam os pais, tem filhos que
não se relacionam bem com seus pais. Em princípio, nós temos aí as razões espirituais, vamos entrar nisso, mas em princípio, esse amor é incondicional pelos pais, de formas diferentes entre o pai e a mãe, mas eles, quando não se entendem com seus pais, não é contra os pais, é contra o modelo de pai, o modelo de mãe que nós adotamos para nos relacionar com os nossos filhos no processo de educação, de transmissão da cultura, né? Do conhecimento, das regras, das normas, das leis. Esse modelo que chega ao filho é que pode produzir alguns efeitos indesejáveis, algumas consequências indesejáveis. O processo evolutivo, e quando eu digo que são os filhos que ensinam os pais a serem pais, o processo evolutivo ele conta com uma propriedade que parte da matéria, né, do nosso código genético, que é aberto. O processo evolutivo ele conta com tudo isso para uma atualização do espírito. Eu não concordo muito com o termo correção, né, do espírito. Eu preciso corrigir isso em mim. Não, eu preciso me atualizar. E os filhos, nos seus comportamentos, eles são, na maioria das vezes, sintomas da enfermidade familiar. Essa enfermidade familiar, ela é decorrente, muitas vezes, do modelo de pai e de mãe que eu adoto para me relacionar com os filhos. Se eu sou aquele modelo autoritário que cerceia, que castra, que impede, que dificulta, que menospreza, que subestima, esse filho vai somatizar de alguma forma. Porque o espírito, ele quer se expressar com o propósito e a missão que o trouxe aqui. Essa alma precisa ter vida, ter espaço para se expressar. E na medida em que nós castramos, né, as vontades, eu vou fazer música. Música não dá camisa a ninguém. Música não dá dinheiro a ninguém. Como é que você vai sobreviver estudando música? Não, você vai ser médico. Né? Porque você já tem toda uma estrutura, sua família toda é de médico. Mas aquela alma está para a arte e ela é silenciada, ela é contida. Né? Eu trago isso aqui emblematicamente para a gente perceber que essa relação na família ela precisa ser flexível, acolhedora, compreensiva, para que a estrutura se forme. A estrutura familiar adequada não é aquela patriarcal, né? Em que os pais mandam e os filhos obedecem. Né? Foi-se o tempo em que os filhos aceitavam o porquê não como resposta. Né? Por que eu não posso fazer isso? Por que não? Não, mas por que não, não? Eu quero saber por que eu não posso fazer isso. Então, hoje, nós precisamos não só ter argumentos, mas mais do que o argumento que justifica essa negativa da expressão desse espírito que está conosco, que nos foi confiados, nós precisamos ter segurança em nós mesmos para que possamos dar espaço para que esse espírito se aventure na vida e se expresse. Porque muito da castração da vida desse espírito no seu propósito, é a insegurança dos pais, né? Por medo de produzir um problema, por medo de um risco maior, por medo de alguma coisa dar errado, por medo meu, eu prefiro conter esse filho. Por medo que ele não tenha um bom futuro, eu digo a ele que ele não vai fazer música. Ele primeiro vai se formar em medicina e depois, se ele quiser, ele faz música. Com o dinheiro dele, né? Já está adulto, ele mesmo escolhe. Não é assim? Mas esses medos de fazer o que gosta não é do filho, é dos pais, é do adulto. E na medida em que nós castramos, que adulto nós estamos colocando na sociedade? Um adulto limitado, um adulto inseguro, um adulto frustrado, um adulto castrado, um adulto que não sustenta suas relações por muito tempo, um adulto que não sabe o que quer da vida, né?
um adulto que não constrói soluções para os problemas que aparecem em sua vida, um adulto que não tem autonomia ou não se sente autônomo para tomar suas decisões, um adulto possivelmente dependente emocionalmente, instável psicologicamente, né? A função dos pais não é simplesmente de impedir, é de silenciar, observar e deixar fluir através de um apoio. E a irmã Joana de Ângeles, ela faz um comentário de Jesus, onde ela diz que Jesus teve uma ira santa, né? O Frei Leonardo Boff traz em uma das suas obras que Jesus teve uma ira sagrada. Então, assim, a proposta não é ser permissivo com os filhos, né? Então, a ira santa, a ira sagrada, muitas vezes ela se faz necessária e é representada pelo não, pela negativa, ou pela intervenção, ou pela interposição impeditiva de um comportamento claramente de risco, nocivo, né? Mas, afora essas situações, essas crianças, esses filhos, eles precisam estar no ambiente psiquicamente seguro para que eles se desenvolvam saudavelmente em todas as suas fases do desenvolvimento. Até 6 meses é um modo de relação dos pais com os filhos. Eles são uno com a mãe, né? E o pai ainda está fora, um pouquinho. Ele começa a se apresentar lá pelos idos dos 6 meses, quando a criança termina a mama, né? Ou para nos 6 meses, em alguns casos. A forma de relacionamento ali é uma. Dos 6 meses e até os 6 meses é bebê. Dos 6 meses a gente já começa a chamar de uma criança, né? Até a adolescência é outra, na adolescência é outra, na juventude é outra. Pronto, Robson, chega. Juventude já é adulto, eu já estou dispensado e liberado desse monitoramento, dessa educação. Não. O processo de atualização do espírito na vigília, ele é até o último suspiro. E enquanto tiver ar nos pulmões dos pais, os pais acompanham os filhos. É por isso que muitos pais dizem, não vi meu filho crescer, geralmente não vê mesmo, porque a diferença de idade, ela permanece a mesma ao longo dessa relação, né? E você vai ter sempre a ideia de que sou o pai, ele é o filho, né? E quando vê uma situação indesejável ou equivocada, os pais se apresentam, né? Ou pelo menos aqueles que são presentes. Eles não são invasivos, eles não constrangem o filho, jovem, adulto, né? Nenhum adolescente. Não é pelo constrangimento que se educa, mas a presença precisa ser percebida pelos filhos, né? Então, alguns pontos a gente viu aqui, né? Agora, esses filhos que serão adultos e que serão colocados na sociedade, eles também têm um requisito para se desenvolver e se apresentar íntegro, inteiro e capaz na sociedade, né? O primeiro deles é uma família estruturada. Nós temos dois conceitos, organização familiar e estrutura familiar. A família hoje ela tem diversas configurações, né? E quando nós falamos aqui em casal, a gente não fala somente dos heteronormativos, a gente não fala somente dos sexos biológicos de homem e mulher, né? A configuração familiar hoje ela é multifacetada, né? Ela tem diversas e diversas configurações. Essas configurações, por qualquer que seja, ela não invalida a possibilidade desse espírito que foi acolhido, né, por esse sistema familiar, esse núcleo familiar inicial, ele não se construa um adulto saudável, né?
Ele pode se construir e hoje nós já temos tempo suficiente para as pesquisas revelarem isso e constatarem isso, né? Já temos produções científicas que estudam esses aspectos do adulto de diversas configurações familiares. Configuração familiar é como essa família ela se apresenta. Estrutura familiar, e aí é o que importa, né? É aquela organização que faz sentir um ambiente seguro, onde eu posso ir e, se não der certo, eu posso voltar. Onde eu posso ir e voltar para chorar. Onde eu posso ir e voltar para esclarecer alguma dúvida que eu tenha. Onde eu posso ir para o mundo e voltar para obter ajuda e apoio. Então, esse voltar desse filho, em qualquer fase da sua vida, só acontecerá não pela configuração, mas pela estrutura familiar, pela qualidade dessa estrutura. Os sujeitos precisam se assumir nas suas diversas posições. O pai precisa ser pai, a mãe precisa ser mãe, o avô precisa ser avô, a avó precisa ser avó. A tia é somente a tia, não é mãe, e o filho não é pai de seus pais, o filho é filho. Então, os sujeitos precisam estar em seus locais de fala bem definidos. A estrutura familiar segura, ela considera que os sujeitos que compõem esse núcleo familiar são singulares. Singulares, únicos. Eu costumo dizer em algumas palestras que Deus não copia e cola. Isso é coisa da gente, né? Mas não tem uma criatura criada pelo Criador por cópia. Não tem nenhum similar. Todos os 8 bilhões de espíritos encarnados são únicos, singulares. Nem mesmo os univitelinos são iguais. E não adianta dizer que eu gosto dos meus filhos do mesmo jeito. Não, tem uma diferença, porque eles são diferentes, né? Uhum. As necessidades são peculiares. O comportamento é subjetivo, é único, né? As fragilidades, as carências, as competências, as habilidades são diferentes. Então, uns demandam mais, outros demandam menos. Isso não é sinal de mais amor, menos amor, até porque o amor é um amor só. E não tem esse amor a mim mesmo e amor ao próximo. Não. Se eu amo o próximo, eu preciso amar a mim. Se eu não tenho amor a mim mesmo, eu não posso nunca dizer que amo o próximo. Perfeito. Eu não sei o que é amor. Amor é uma coisa só. Então, o amor para os filhos é único. Agora, o trato, a relação, ela é diferente. E não tem nada de errado nisso, né? E é exatamente isso que contribui para a estrutura familiar na construção de um ambiente psíquico seguro, onde esses sujeitos saibam quais são os seus papéis, as suas posições, e que se relacionem de forma respeitosa e que se sintam acolhidos e amparados. Porque o mundo julga, o mundo critica, o mundo condena. Mas isso que o mundo faz não pode estar da porta para dentro, né? A família não pode julgar, a família não pode criticar, a família não pode condenar. A família precisa acolher, a família precisa compreender e a família precisa respeitar. A partir daí dessas 3 condições básicas na construção desse ambiente psíquico seguro, esse sujeito que nos foi confiado vai ser estimulado na sua essência, nos seus valores, nos seus tesouros, já que não é igual a mim, já que não necessariamente deseja ser médico, já que necessariamente tem uma aptidão para alguma coisa. Quando eu vou pegar Einstein emprestado aqui, que com 58 anos ele já tinha dado uma contribuição imensa para a humanidade. Eu, com 59, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, a não ser os meus credores, né?
que rezam para que eu continue vivo. Então, assim, mas por que que Einstein deu aquela contribuição? Porque em encarnações sucessivas, ele já vinha focando naquilo que fazia os seus olhos brilharem, naquilo que fazia o seu coração pulsar. Percebe? Não foi uma única encarnação que ele fez o que fez para o mundo. Né? Ele vem estudando, estudando, e pesquisando, e criando, e desenvolvendo, mas ele passou por diversos seios, diversos núcleos familiares. E essa contribuição, essa alegria, essa felicidade, esse contributo, esse valor que ele deixou para a humanidade, só foi possível porque ele foi apoiado, ele foi respeitado. Né? Então veja que cada um de nós não tem um Einstein dentro de si, mas tem uma singularidade que precisa encontrar espaço para viver. A educação moral, ela não pode ser nunca cerceadora nem castradora. Porque na medida em que eu imponho regras inflexíveis dentro desse ambiente familiar, eu vou produzir adultos subservientes para o mundo. Adultos que não vão levar a sua capacidade de indignação. E se eles não se indignarem, o mundo não se modifica, não se atualiza, não se transforma. Eu espero estar sendo compreendido aqui, que esteja fazendo algum sentido. Né? Com certeza, tá Porque sim. não é somente aquela responsabilidade espiritual e que, como espírito encarna para a evolução moral, eu tenho que impor um aspecto moral a esse espírito. Um pai diz, Robson, eu não tive sucesso na criação do meu filho, lamentavelmente. Ele ainda está envolvido em algumas áreas que eu não desejaria. E aí a gente pergunta amorosamente, vem cá, mas você é o pai dele? Sim. Se você não tivesse sido o pai dele, talvez ele tivesse numa condição muito, infinitamente pior do que ele está hoje. Então, a sua relação com o seu filho, o que você fez pelo seu filho, fez com que ele estivesse nesse ponto. Ele não vai sair santificado daqui nessa encarnação. Mas ele vai sair muito e muito melhor do que o que chegou. Né? Ele não vai sair completamente livre de muitas coisas, porque livrar-se de muitas coisas requer encarnações sucessivas. Eu vou lembrar aqui que a alma, o espírito é imortal, né? E que eu não quero desestimular ninguém, mas a gente tem aí umas 3, 4, 5 mil encarnações ainda pela frente. Estamos somente no segundo mundo da escala evolutiva, tem mais 3, né? Então, nós não vamos sair santos daqui, os nossos filhos também não. Mas moralmente melhores do que o que chegaram. É por isso que nós precisamos, com muita humildade e muita coragem, revisitar frequentemente o modelo de relacionamento que eu tenho com os meus filhos. Né? Se aquelas necessidades para a sua evolução, para a sua transformação, para a sua edificação, se ele encontra no seio familiar. Essa compreensão ela é extremamente necessária, né? E muitas vezes a gente precisa entender que tem 2 elementos aí que também fazem parte da construção desse adulto, né? É a agressividade criativa e a transgressão. Mas antes de falar nisso, eu vou trazer aqui uma das propriedades do sistema familiar que é de auto-organização. O sistema familiar ele se auto-organiza. Nessa pandemia, né, que está todo mundo praticamente dentro de casa, vou considerar que ninguém saiu ainda, uma pessoa diz assim, mas Robson, é o seguinte, os pratos são só comigo. Eu tenho que lavar todo dia. Se eu não lavar, o meu marido não lava. Ok. E porque ele é muito relaxado, e porque ele é muito acomodado, tá, tudo bem. Vamos bater essa fotografia aqui, né? Será que a culpa é desse marido? Né? Então ele está no sofá
Porque o sistema familiar se auto-organiza. Ele não se auto-ajusta, vamos dizer assim, dando justiça para todos igualitariamente, mas ele se auto-organiza. O sujeito deita no sofá enquanto os pratos estão sujos, ninguém reclama, vai lá e os pratos aparecem magicamente lavados, e no dia seguinte magicamente lavados. Ele não tem nenhuma razão para se movimentar em direção à cozinha. Mas esse lavar prato todo dia, um dia leva o indivíduo ao esgotamento. Aí ele sente a falta daquele que está deitado no sofá. Mas a gente precisa saber que, assim, em mim que reclamo que o outro está no sofá, qual é a minha parte nesse modelo de família que está imperando hoje, né? Porque não pode se falar em família e atribuir a responsabilidade, a culpa ou a causalidade a um sujeito. Porque o sistema familiar, ele é resultado da ação de todos os sujeitos do sistema. Se eu me acomodo e ninguém me puxa, eu vou continuar na homeostase. Eu vou continuar economizando minha energia. E enquanto tiver alguma coisa para ser feita e alguém estiver fazendo, não tem jeito. Se alguém está fazendo, eu não preciso fazer aquilo que alguém já está fazendo. Eu permaneço por índole, por caráter, por comodismo, não necessariamente por força de uma organização da família. Se a família briga muito, alguém me diz assim, Robson, as coisas lá em casa só acontecem no grito. O sistema familiar se auto-organiza, né? Se as coisas dentro da família para acontecerem só acontecem quando a voz é alterada, aqueles sujeitos só vão responder às necessidades se alguém alterar a voz. Consigo me fazer entender? Com certeza. Faz algum sentido, Rafael? Se você me dá um feedback, a gente constrói um raciocínio aqui. Faz, com certeza. Com Então, certeza assim, absoluta. a família ela é um sistema produtor de sujeitos para a coletividade, para a sociedade, e, consequentemente, a qualidade da sociedade ela está diretamente ligada à qualidade da formação familiar, que decorre da qualidade da estrutura familiar, e não tem muito a ver com a configuração familiar. Ponto. Eu espero que até aí esteja tudo bem. Se alguém tiver com alguma dúvida e quiser colocar, nós estamos aqui plenamente abertos às questões, até porque o propósito é que não é esgotar o tema, impossível, né? Até porque o Instagram não vai deixar, né? Ele tem um limite de tempo, mas que a gente leve alguma coisinha daqui, né? Que nos ajude a, quando sairmos desse encontro, sermos outras pessoas, né? Não sermos aquelas que viemos às 20 horas quando tudo isso começou, né? A gente precisa levar alguma coisa e perceber como funciona, como se constroem esses adultos, como nós nos construímos, como nós nos formamos enquanto pais. Nós não somos perfeitos e não precisamos parecer perfeitos para os filhos. Não devemos de desculpas porque fomos os melhores que podemos ser e somos responsáveis por permitir a esse espírito que revele a sua essência. A saúde, irmã Joana de Ângeles, a veneranda, ela diz que a psique e o espírito é uma instância só. Então, se nós queremos adultos equilibrados psiquicamente, nós precisamos cuidar daquele espírito para que esse espírito se permaneça equilibrado, em equilíbrio, se desenvolvendo, mas em equilíbrio, né? E para isso requer essa compreensão de que ele é único, de que ele é singular, que ele tem a sua essência, ele tem as suas vontades. Mas, Robson, nem todas as vontades, nem todas as opções dos meus filhos precisam ser respeitadas, precisam ser respeitadas. E se envolver situações de risco, precisam ser respeitadas, compreendidas e dialogadas. Não se condena alguém que bebe ou que faz uso indevido de uma substância química. Se busca saber as razões pelas quais esse sujeito faz uso dessa substância química. O mundo condena, o mundo critica, o mundo julga, o mundo exclui. A família não pode fazer isso, né?
Há uma tendência muito grande de que alguns comportamentos familiares provoquem uma rejeição, provoquem um desconforto, provoquem muitas vezes até uma repugnância. Mas a estrutura familiar não pode dar espaço para essas reações, para esse modelo de resposta. Por mais dramática que seja a situação, é preciso que esse filho seja compreendido, é preciso que esse filho seja acolhido, é preciso que esse filho seja respeitado em suas opções e convidado analiticamente a analisar, desculpe a redundância, mas é analiticamente analisar, não é imperativamente, não é? Você está errado, perceba que você está errado. Não, ele não percebe. E outra coisa, para ele está certo. Porque foi a melhor estratégia que ele conseguiu para não surtar, para não se suicidar, para não enlouquecer. Então ele vai entender que ele está certo. Então não é pelas vias imperativas, você está errado, você precisa. Não. É pelas vias analíticas. Vem cá, vamos conversar. O que é que você sente quando faz uso dessa substância? O que é que você está buscando com isso? Né? De que forma é que lhe deixa? Quais são as razões que você pensa ter para fazer uso disso? Entende? Então é esse diálogo que requer uma coragem, uma seriedade, uma humildade, né? E um respeito muito grande, porque a gente não sabe as razões históricas desse espírito, né? Para estar naquela situação, que a gente precisa proceder e só acontece essa, esse diálogo em estruturas familiares seguras, saudáveis, funcionais. Tudo bem? Falamos de agressividade criativa e de transgressão. Esse espírito que nos foi confiado, e Santo Agostinho diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Palavras de Santo Agostinho. Então, veja, para progredir, eu preciso primariamente abdicar do meu juízo de valor do que seja progresso. Né? Eu preciso rever esse meu conceito de progresso, porque se é minha responsabilidade ajudar esse espírito a progredir, o que é progresso? Progresso é ter sucesso na vida? Progresso a gente alcança trabalhando 24 horas por dia? Progresso a gente alcança acumulando riquezas? Progresso a gente alcança tendo, conquistando? Ou progresso a gente alcança sendo, se permitindo? Ou progresso a gente alcança vivendo? Progresso a gente alcança dentro de um centro espírita, de uma sinagoga, de uma igreja, diuturnamente? Progresso a gente alcança quando a gente abraça uma crença, uma fé? O progresso a gente alcança quando esse espírito é recebido a partir do estágio evolutivo em que ele se encontra, com suas falhas, seus erros, seus defeitos, seus valores invertidos, seus equívocos, né? Suas escolhas equivocadas. E eu vou orientando analiticamente, convidando ele a refletir sobre aquelas atitudes, sobre aquelas preferências, sobre aqueles valores, sobre aquelas alternativas e opções. Então, quando Santo Agostinho diz, né, inteirai-vos dos vossos deveres e o seu propósito é aproximar de Deus o máximo que puder, considerando também que esse espírito ele tem um momento dele e não adianta vir à força, trazê-lo para a presença de Deus, né? Até porque o Deus já está nele. Nós temos na nossa psique um self-estruturante que é a essência divina. A psicanálise trazia a ideia de que a energia, a libido, tinha um cunho sexual.
Mas Jung, que é o pai da psicologia analítica, que é a mesma psicologia profunda de Joana de Ângeles, ele traz que a libido é uma energia psíquica, né? E que ela é estruturada por um self que é o si mesmo e que é a essência divina que está em mim. E dela eu venho e para ela eu volto. E essa caminhada de ir e voltar passa pela experiência na vida. E é essa experienciação, é esse viver que burila o espírito. Porque vai produzir efeitos, e geralmente as dores. Robson, eu vou ter que deixar o meu filho sofrer? Não, vai ter que deixar o filho viver, né? Porque assim, nós criamos esses filhos para alegria, nós não criamos para construção, para felicidade, vamos dizer assim. A tristeza é uma emoção primária que nos coloca em contato com a gente mesmo. Mas quando a gente vê um filho triste, como é que a gente faz? Venha para cá, vou fazer a comidinha que você gosta. Não, vamos ali dar uma volta. Não, vou comprar um presente, vamos ver o brinquedo que você quer, né? E tira o filho da tristeza. Então, assim, a tristeza dói, dói, mas é necessária. O não frustra, frustra. Provoca uma dor, provoca, mas o filho precisa sentir essa dor da frustração. Ele não pode ter todos os sims, né? Para os seus todos os pedidos, né? Então, assim, o bom senso, ele precisa imperar, e esse bom senso não permite ambiguidade. Fale com sua mãe. Aí a mãe diz o quê? Fale com seu pai. Aí você vai falar com o pai. Mas eu não lhe disse para falar com sua mãe? Eu falei com minha mãe me disse para falar com meu pai. Então, essa insegurança, né? Ou o pai diz uma coisa, a mãe diz outra coisa. Observe que esse ambiente ele está se construindo inseguro. O filho não sabe qual é a referência que ele vai adotar, né? Ele não sabe quem está certo, quem está ponderado, quem não está, né? Ele fica literalmente perdido e é assim que ele vai para a sociedade, é assim que ele vai para o mundo. Não, Robson, não é. Quando ele crescer, ele fica adulto e adulto ele vai ver que ele vai poder escolher e que essa passagem foi só da infância. Não, vai para o adulto e vai por toda a vida e vai também para a senescência muitas vezes. A senescência é uma fase da vida muito particular, né? Passa da metade da vida, e a metade da vida, que é chamada metanoia na psicologia analítica, ela tem também uma propriedade onde há uma transcendência de valores, né? Então, a vida, é por isso que eu digo, o burilamento, a individuação, passa pelo apenas viver, né? Mas é preciso viver e é preciso experienciar. Mas quando eu sou colocado na vida, eu preciso ter um porto seguro. Um porto seguro não é um porto blindado, não é um porto inflexível, não é um porto engessado, não é um porto que tem um conjunto de regras hermeticamente fechadas e inegociáveis. Não. O porto seguro é aquele que me acolhe, que eu me sinto bem em voltar toda vez que eu me sentir desconfortado, que eu me senti ameaçado, toda vez que eu me senti inseguro, né? E aí a gente cai numa ideia de que, assim, eu vi essa semana alguém me dizer, Robson, eu tenho 3 filhos, dos quais os 2 já se casaram e ficou aqui comigo somente uma moça de 19 anos. E eu peço a ela para não casar. Pois não. Só um minutinho, Robson. A gente está entrando naquela reta final, Opa, infelizmente, viu? Mas você tem um tempinho aí para você não, para ainda fazer suas concluir. conclusões, Perfeito. viu? Isso. Então ela diz assim: eu peço a ela para não casar, para eu não ficar só. E tem uma outra coisa que muitos falam da síndrome do ninho vazio, né? E a gente adota essa ideia da síndrome do ninho vazio e os filhos que vão para a vida, e porque é do processo eles se apartarem do pai, o vínculo afetivo não se rompe, mas a convivência física precisa ser rompida para a continuidade da estruturação, né? Nas suas diversas fases do desenvolvimento. E quando a gente adota que o filho não pode sair de casa, meu Deus, cresceu, casou, simplesmente foi morar sozinho e me abandonou, o filho sai
desequilibrado, angustiado, com um sentimento de culpa, com um remorso e não sabe se fica na vida ou se volta para casa. Então, ali, ele é filho e precisa ir para a vida. É com os pais se auto-organizarem, já que o sistema familiar se auto-organiza, na partida desses filhos, o sistema familiar também vai se organizar e a gente vai dar solução só nós dois, ou no caso, só um. Eu acredito que eu espero, né, ter deixado uma sementinha aí no coração de cada um, para que ela venha irrigar e dar bons frutos, para que Jesus venha irrigar e para que essas sementes deem bons frutos, para que a gente possa ter qualidade de vida no processo reencarnatório e ajudar esses espíritos a se construírem saudavelmente, né? Para fazer e dar termo ao seu processo evolutivo. Fiquem com Deus. Meu irmão, eu posso falar por mim, viu? Com certeza essa sementinha foi plantada. Muitas reflexões. Eu acho que falar de família é sempre algo muito delicado, né? Cada um sabe a família que convive, sabe o que passa com sua família. É sempre algo muito delicado. Você trouxe pontos aí perfeitos, uma reflexão. O pessoal tá comentando aí, pedindo para fazer a live parte 2, que a gente precisa mais de tempo, mas realmente é um tema que a gente é inesgotável, como você falou, é inesgotável. Ai, meu Deus do céu, que coisa boa, viu? Que coisa boa, viu, Robson? Que Muito bom, bom o tema que você trouxe, muito eu boa fico reflexão. feliz com isso. Que bom. Pessoal, todo mundo adorando. Teve dois amigos aí que falaram que estavam se sentindo como se estivesse numa aula presencial. E foi a minha sensação também. A minha sensação também. Eu estava sentindo, assim, estava sendo banhado, sabe? Muito bom. Que Muito bom, bom que bom. mesmo. Gratidão. Ó, o Juliano tá aí presente, viu, Juliano? Chamar o Robson novamente para a gente trazer a parte 2, viu? Responsabilidade sua, meu irmão. Então, rapidinho, eu só vou deixar aqui os recadinhos de lá do centro, pessoal. Quero primeiro agradecer ontem a presença de todos na nossa live comemorativa. Foi um sucesso, foi muito linda nosso encontro ecumênico. Falamos da religião com propósito, foi fantástico. Agradecer a presença de todos, batemos recorde e foi lindo, foi muito lindo de ver, emocionante. Me emocionei em vários momentos. Infelizmente, a nossa casa continua fechada, mas estamos começando a se mover, desenvolvendo mais algumas atividades extra e com fé em Deus logo isso aí vai passar. Quero já deixar marcada aqui a nossa próxima live, que vai ser no dia 15/10, com o nosso amigo Sérgio Marques. Ele é palestrante e estudante da doutrina espírita e vai trazer as boas aventuranças como tema. Também um tema muito bom. Vamos dissertar e descascar o evangelho. Espero que todos tenham gostado. Foi muito bom. Mais uma vez, Robson, muito obrigado mesmo por trazer essa reflexão. Sou eu quem Essa agradeço. sementinha foi plantada e, com certeza, com a ajuda de Deus, com o nosso merecimento, com as nossas atitudes, ela vai ser regada. E que a gente continue trilhando e seguindo esse caminho cada vez mais para perto de Deus. Muita paz e gratidão. Beijo no coração, meu irmão. Beijo no coração e um abraço na alma aí de todos. Rafael, Um obrigado pelo abraço, fica com apoio. Deus. Obrigado a você. Tchau, tchau.